Father, we thank you tonight. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa You noite. have a plan O Senhor tem um plano, and a purpose for us. um propósito para nós. And you want to say things to us tonight specifically. E tu quer dizer coisas específicas para cada um de So nós. we're asking you right now for your anointing. Então nós te pedimos pela sua unção. And we ask you to anoint our minds to understand. Que o Senhor possa ungir as nossas mentes para entender. Anoint our ears to hear. Ungir nossos ouvidos para ouvir. And anoint our hearts to receive. E ungir os nossos corações para receber. And Holy Spirit, Espírito Santo, we recognize you nós te reconhecemos as the great teacher, como o maior professor, the revealer of truth. aquele que revela a verdade. Teach tonight. Ensine nessa noite. Show us tonight. Mostre-nos nessa noite. Demonstrate tonight Demonstre para nós your essa word. noite sua palavra. And Father, we give you all the praise and glory. Senhor, nós te damos toda a honra e glória. And we plead this service in the blood of Jesus Christ. E nós pedimos que, pelo sangue de Jesus, And we thank you, Father. nessa noite, In nós te Jesus' agradecemos. name. Amen. Amém. Hallelujah. Well, thank you, Pastor, for inviting me back and your wife. Obrigado, pastor, por ter convidado. And I do like those shoes. Did you bring back shoes also? Eu gosto dos sapatos da Kátia. You back some Eu queria saber se ela trouxe algum sapato para minha esposa, mas acho que... Those are nice shoes, She right? has small feet. Yes, he does. Really does. I can't even buy shoes myself for her. That's true. A esposa dele tem um pé muito pequeno, então é difícil comprar sapato. Anyway, we were talking about faith. Então, de qualquer maneira, nós estávamos falando sobre fé. And faith is very important. Fé é algo muito importante. Actually, it's the only thing that God said, without faith, it's impossible to please me. Na verdade, é a única coisa que Jesus disse que sem a fé é impossível agradar a Ele. Let me give you a testimony. Deixa eu te dar um testemunho. 3 years ago, Cerca de 3 anos I atrás, was in Ethiopia, eu estava na Etiópia, and I was doing a crusade. eu estava fazendo uma cruzada, And what we had to go from Addis Ababa all the way to the mountains, high up there. e ele tinha que ir de Addis Ababa para lá para a montanha, um lugar bem alto. And when I was up there, the altitude it's really high. The altitude, the air is really thin. Lá em cima é bem alto e o ar é bem fino. Well, no one told me this. Mas ninguém tinha me falado isso. We were just driving, and I noticed we kept going higher and higher and Eu higher. estava dirigindo e de repente eu percebi que eu estava subindo. Well, the doctor here in Zurich told me that I had asthma. Mas o doutor aqui em Zurique ele disse para mim que eu tinha asma. I didn't know asthma. I mean, he told me when I was 45 I had asthma. E quando eu tinha 45 anos, eles me disseram que eu tinha asma aqui. Of course, I didn't believe that, you know. Claro, eu não But acreditei he nisso. did all these tests and he came back and said, you have asthma. Mas o doutor fez todos esses testes em mim e falou: olha, você tem asma. But I didn't know I had shortness of breath. Mas eu não tinha notado, mas eu estava com dificuldade para And respirar. he gave me an inhaler. E ele me deu um inalador. But I never used this thing. Mas eu nunca usei esse inalador. Perfectly fine. Sempre bem. Until I go to Ethiopia. Até o dia que eu fui para a Etiópia. I found out the greatest marathon runners in the world. Eu descobri que a maior maratona que existe no mundo Are Ethiopian são os da Etiópia and Kenya. e Quênia. And those two countries are neighbors. E esses dois países eles são vizinhos. And I found out why they are the greatest. I know why they are the greatest. Aí eu descobri por que eles são sempre os melhores nas Because maratonas. they train in high altitude. Porque eles treinam numa altitude alta. Well, I didn't train for nothing. Eu não treinei para nada. When we got up higher and higher and our breath was shorter and shorter. E quando eu fui mais alto, o meu respirar começou a diminuir. I pulled out this inhaler because I couldn't breathe. Aí eu peguei o meu inalador porque eu não conseguia respirar. I'm there for 7 days. Eu estava lá por 7 dias. Up there close to God. Eu estava bem alto, bem próximo de Deus. And I'm spraying and spraying. Eu espirrei. And I just can't get, the breath won't come. E eu percebi que o meu ar não vinha. Maybe like a quarter of what I needed. Talvez um quarto do ar que eu precisava estava vindo. And finally, the other preacher who I was with, he was getting concerned. He was worried Aí o about me. pastor que estava comigo, ele começou a ficar preocupado comigo. And all of the team was getting worried about E me. todo o time meu que estava lá, And I was começou a ficar coughing every 10 seconds. E eu tossia a cada 10 segundos. Of course I'm praying. Claro que eu estou orando, But I'm coughing like crazy. mas eu estou tossindo sem parar. And I had read these stories where if you had asthma, you can't get help. You could literally die. E
E eu ouvi essas histórias, se você tem asma e não passar, você pode morrer de So asma. finally, I ran out of my spray. There was no more E spray. de repente, o meu inalador acabou, não tinha mais inalador. I'm in my bedroom, Eu estava no meu my quarto, hotel room, num hotel, and I'm supposed to preach at 10 o'clock in the eu morning. tinha que pregar às 10 da manhã. And God is my witness. E Deus é minha testemunha. I couldn't breathe. I was at my last breath. Eu não consegui respirar, eu I estava couldn't quase. even get any air, any. Eu estava quase no meu último And I respirar. said, this is my moment. I'm dying. Eu pensei, esse é o meu último respirar. Either I die, Ou eu vou morrer, I'm talking to God, or you heal me. ou eu estou falando isso para Deus, ou o Senhor me cura. So I began to pray. Então eu comecei a orar. Father, I quoted him. I reminded him of what his word said. Eu lembrei a Deus aquilo que a palavra dele diz. See, that's what faith is. Está vendo isso que é o True fé? faith is reminding God what he promised A you. verdadeira fé é você lembrar a Deus aquilo que Ele te prometeu. True faith is not reminding God what the pastor said. A verdadeira fé não é lembrar a Deus o que o pastor disse, It's not reminding God what your neighbor said. não é lembrar a Deus o que seu vizinho disse. True faith is reminding God what he said to you. A verdadeira fé é quando você lembra aquilo que Deus disse para você. And I'm up at 3 in the morning. Eu 3 horas da manhã estava I de can't pé, even lay down eu não podia nem deitar, on the bed because I can't breathe. porque eu não consigo I respirar. can only breathe just a tiny bit Eu consigo respirar while pouco. walking. E eu só esperava quando eu Now andava. I'm coughing like crazy. Eu estou tossindo igual. And I said, Father, your word E says, eu falava a Deus, Pai, a palavra diz by Jesus' stripes I'm healed. que através de Jesus eu sou curado. And then I started thinking, E aí eu comecei a pensar, am I in hope or am I in faith? peraí, eu estou na esperança ou eu estou dentro da fé? Many Christians have died hoping God would heal them. Muitos cristãos morreram acreditando que Deus ia curar. Many Christians have died hoping God would protect Muitos them. cristãos eles morreram crendo que Jesus podia And proteger. we said last week, Mas nós falamos semana hope is passada not faith. que a esperança, o esperar não é a fé. Amen. Amém? But hope is the substance of things hoped for. Faith is something things hoped for. Mas fé é a substância daquilo que você espera. So I began to say no to myself and to God. I believe that the stripes of Jesus healed me. Então eu comecei a falar para mim mesmo que eu cria que o que stripes, The stripes of Jesus. que as pisaduras de Jesus me curavam. And I believe that. I was not just saying this. E eu cria nisso, eu não estava só I dizendo said, isso. thank you, Jesus. Eu falei, I'm obrigado, Jesus, eu sou Thank you, curado. Jesus. I'm healed. Obrigado, Jesus, sou curado, sou I'm curado, healed. sou curado. About an hour and a half, I kept saying that. E por 1h30 eu continuei falando isso. At the end of the hour and a half, Quando se passou 1h30, I'm laying in my bed, eu estava deitado na minha cama, breathing deep like an Ethiopian. respirando bem fundo como um homem de Etiópia. A few hours later, E horas depois, I'm preaching to 5,000 eu people. estava pregando para 5.000 pessoas. Listen to this. I'm preaching. Agora escuta, eu estava pregando. But it's a big building, huge. Era um prédio muito grande, But there's no floor. mas não tinha chão, It's just dust. é apenas poeira. And dust is an enemy to asthma. E a poeira é o inimigo para a asma. So I'm preaching, but I'm preaching hard. Jesus is coming now. Let me tell you how. You better be ready. Can I see you witness? Are you ready? And the church was going crazy. E eu estava pregando assim para o povo, aquela poeira. Jesus está vindo. Eu creio no poder dele. Ele está às portas. The church was going crazy. A igreja estava indo louca. I'm looking at the church, Eu estou olhando para a igreja and there is dust everywhere. e eu vejo poeira no ar todo. Because they're moving their feet and shaking, and dust is everywhere. Eles estão se mexendo com os pés, então a poeira está no ar todo. And the devil said, "You see that dust?" E o diabo falou, você queria a poeira? I said, "Yeah, I see it. Eu falei, eu vejo a poeira. Dust is an enemy to asthma." Sim, a poeira era o inimigo para a asma. I said, "Yes, but the blood of Jesus and the stripes of Jesus are an enemy to
dizer, vem até mim, vem até mim. No, I went to Jesus. Eu falei, não, eu fui para Jesus. I wasn't waiting for Jesus to come to me. I went to Eu Jesus. não ia esperar Jesus vir até mim, eu fui até The Jesus. woman with the issue of blood, she wasn't singing A Kumbaya. mulher com problema de fluxo de sangue, ela não estava cantando She Kumbaya. went looking for Ela Jesus. saiu à procura de And Jesus. I'm in my bedroom, my hotel room, E eu estava deitado na minha cama, no and my hotel, heart and my faith reached out to e meu Jesus. coração e minha fé alcançaram Jesus. I'm not going to die in Ethiopia. Eu não vou morrer na Etiópia. Hallelujah. I was scared and in faith at the same Eu time. estava com medo e com fé ao mesmo tempo. Because faith will work in your heart with doubt in your head. Porque a fé vai trabalhar no seu coração, mas existe essa dúvida na sua mente. Jesus said, believe with your heart. Mas Jesus diz, acredite no seu coração, não com a sua cabeça. Because your head will lie to you. Porque a sua mente ela vai mentir para você. Your head, the thought came to me. O pensamento veio para mim. God has healed you. Jesus te curou, Tell the team you're not going to preach, you need to rest. You need to rest. mas fale para o time que você precisa descansar. Você não vai pregar, você vai descansar. No way. Eu pensei, não! If you're healed, Se você está curado if you're a preacher, e eu sou pregador, you preach. você prega. You can sleep later. Você pode dormir depois. Amen. Amém? So I preach, and all the time I'm preaching, I'm thinking about how God healed me. God E healed me. quando eu estava pregando, eu ficava pensando como Deus ele me curou. And I'm full of joy and victory. Eu estou com alegria e com a vitória, Because faith is an act. porque fé é um ato. Faith é um ato. Faith is an act. Fé é um ato. You don't just sit there and say, come by my house, Lord. Você não fica sentado e diz, vem até a minha casa, Senhor. You do something. Você faz algo. You have action. Você tem ações. If you believe. Se você crê. The Bible school I went to in America, Na escola bíblica que eu fui nos Estados Unidos, the founder of the Bible o school, fundador da escola he bíblica, was 16 years old. quando ele tinha 16 16. anos de idade, He caught a disease. ele pegou uma doença. 3 incurable diseases he had all at one time. 3 doenças incuráveis. Em um momento ele pegou as 3. One of the diseases put him in the hospital, he was paralyzed for a year and a half. Uma da doença, ele ficou paralisado por 1 ano e meio. So all he had Então tudo que ele tinha was hope. é esperança. I mean, when there is no other thing or person who can help you, Quando não tem nada nem ninguém que possa te ajudar, you have hope. você tem esperança. But the believer has hope. O crente tem esperança. If you're not a Christian, Mas se você não é crente, you have no hope. você não tem esperança. You just accept this. Você apenas aceita I'm isso. gonna die. Eu vou morrer. But if you're a believer, Mas você é um crente. hope says, A esperança diz, I have a chance to live. eu tenho uma chance de viver. So this teenager, this young boy, Então aquele adolescente, 16 was anos, in the hospital being paralyzed from the neck ele down. estava paralisado do pescoço para baixo. His grandmother and mother had to read him the Bible. A avó dele e a mãe dele tinham que ler a Bíblia para And ele. he was weak. E ele estava So fraco. he began to hear the word, hear the word. Então ele ficou ouvindo a palavra, ouvindo a And palavra. a little bit of movement in his arms. E ele começou uma coisa a mover um dos braços. And then he began to start confessing that he's healed. I'm E healed. aí ele começou a falar, confessar, estou curado, enquanto ele ainda estava na cama. It took 1 year and a half Levou 1 ano e meio for him to finally realize para ele finalmente entender God loves me, que Deus me ama. but God is not going to get me out of this bed. Mas Deus não vai me tirar dessa cama. My faith will get me out of A this minha bed. fé vai tirar dessa cama. He began to develop his faith. Ele começou a desenvolver a fé dele. He started reading scriptures on healing Ele começou a ler versículos de and cura. the love of E God o amor de Deus. and healing E cura. and the love of E o God amor de Deus. E cura. and the love of O God amor de and Deus. healing and Cura healing. e cura. And he kept reading those healing E scriptures. ele continuou lendo esses versículos de cura. It was building up in his heart E faith. começou construindo no coração dele a fé. And one day E um dia he said, ele disse: Father, Deus, I thank you. You said, Pai, eu te agradeço, pois tu disse: all things
are possible Todas as coisas são to him possíveis who believes. para aquele que crê. I believe I receive healing Eu creio que eu recebo a cura for my paralyzed body. para o meu corpo I believe paralisado. that I receive healing for my blood. Eu acredito que eu recebi a cura no meu sangue. I believe God for my healing for some of my organs. Eu creio em Deus na minha cura em alguns dos meus I órgãos. believe right now I receive. Eu creio agora, eu recebo. See, hope turned into prayer. Tá vendo? A esperança se tornou em oração. And that's part of the act, E the action. isso faz parte da ação, do ato. When he prayed, Quando ele orou, he's still in his bed, ele estava ainda completely deitado, paralyzed, or slightly paralyzed, parcialmente paralisado, 80% paralyzed. 80% But paralisado. down here, he could not move. This is dead. Daqui estava morto. And he got quiet for a second. E ele ficou em silêncio por alguns segundos. And the Holy Spirit spoke to him and said to him, E o Espírito Santo falou para ele. he said, if you're healed, O Espírito Santo disse: se você está curado, healed people would be up at 11 o'clock in the morning. Healed people who are not sick, are up and out at 11 o'clock in the morning. que as pessoas que estavam curadas levantam. Se você está curado, então às 11 da manhã você estará se levantando e andando. So if you're healed, Então, se você está it's curado, 11 o'clock right now. agora são as 11 da manhã, Get up. fique de pé. And he started saying, he literally grabbed his legs that were like dead wood. E ele pegou as próprias pernas que estavam He mortas. said, when I hit him on the floor, you could hear it boom. E na verdade parecia até madeira, porque quando ele pegou as pernas e colocou And no I'm chão, fez sitting, BUM! now I'm sitting like this. E aí ele estava sentado desse jeito. And then he says, healed people should be standing. People should be out. Ele falou: as pessoas que estão curadas deviam estar lá fora, He deviam grabbed ficar de pé. He's paralyzed. He Ele está grabbed paralisado. the chair. Ele pegou a He's trying cadeira. to get up. Ele está tentando And he levantar. says, when I did this, E ele disse que quando ele fez I isso, felt a warm oil on the top of my head to the bottom of my ele feet. sentiu um óleo quente a partir do princípio da cabeça até os pés. He says, in the matter of 30 minutes, I was up walking outside in the Em city. questão de 30 minutos, ele estava lá fora, andando na cidade, completamente curado. From the time of 16 to 82, he never had a symptom again. He kept his healing. E da idade de 16 anos até 80, ele nunca mais teve esses problemas. See, faith is an act. Tá vendo? Fé é um ato. It's not just hoping for something No. and just hoping and hoping and Não hoping. é apenas esperar por algo, é apenas esperar e ter esperança. I hope God sends me someone. Eu espero que Deus me mande alguém. I'm single. I hope He sends me a wife. I hope He sends me a Eu husband. estou solteiro, espero que Deus me mande minha esposa, meu marido. If that's as far as you go, Se isso daí é até onde você consegue you will chegar, not have faith. você não está na fé. Because when you're in hope, Porque quando você está na when I esperança, say Bible hope, mas quando eu digo a fé da Bíblia, not hope of the world. não a esperança do mundo, mas a esperança da Bíblia, When you have Bible hope, quando você tem essa esperança da Bíblia, and you believe God, você crê em Deus, that He hears you and He promised you. que Ele te ouve e Ele te prometeu. Now it's time to pray. Aí é hora de orar. Amen. Amém? And you pray for what you want. Aí você ora por aquilo que You você pray quer. for what you desire. Você ora por aquilo que You você pray for what deseja. you need. Você ora por aquilo que você precisa. Now God is involved. Agora Deus está envolvido. Amen. There's been many Christians Muitos cristãos, who never receive what they desire, eles nunca what they hope for. Eles nunca receberam aquilo que eles estavam esperando. Because they never prayed, they never committed to it. Porque na verdade eles nunca se comprometeram a orar. And one of the biggest problems, E um dos maiores problemas é isso. faith comes by A fé vem pelo and hearing by e ouvir the word of God. a palavra de Deus. I don't have faith. I don't have Eu faith. não tenho fé, eu não Faith tenho fé. comes. Faith comes. Fé vem, a fé Faith will come to vem. you. A fé vai vir para você. How, Pastor? How does faith come to me? Como que a fé vem para mim? By reading the word of God. Através de lendo a palavra de And not Deus. just one time. E não apenas uma vez.
man in the Old Testament named Hezekiah. Tinha homem no Velho Testamento, Ezequiel, King Hezekiah. o rei Ezequias. Hezekiah, the prophet told Hezekiah, O profeta disse para Ezequias: you are going to die. você vai morrer. And the Bible, you know the story. Você conhece a história? And the Bible says that Hezekiah turned his face to the TV. Aí a Bíblia diz que Ezequias ele olhou para a televisão. Hezekiah went to Facebook and tell everybody, Ezequias foi para o Facebook compartilhar que ia morrer. I'm going to die. God spoke to a prophet, I'm going to Eu die. vou morrer, Deus falou para o profeta, eu vou morrer. Hezekiah went to the gym. Ezequias foi para a academia. No, he went to go to work. Ele não foi trabalhar. No, he turned his face to the wall. Não, ele virou o seu rosto para o Senhor. What does that mean to you? O que isso? Ele virou o seu rosto para a parede. O que What does isso that quer mean dizer to para you? você? What does that mean to O you? que isso quer dizer para você? That means that he shut out everything else. Isso quer dizer que ele se fechou de todas as coisas. He did not concern himself about anything else but God. Ele não se preocupou com nada mais o Senhor. And he kept saying, E ele continuou he dizendo, had hope. ele tinha esperança. He had hope in God. Ele tinha esperança em He had Deus. faith. Ele tinha fé. His action was turning himself towards God. As suas ações estavam o levando para a direção do Senhor. And God says, and let me tell you something about faith. Deixa eu te dizer algo sobre fé. When God sees faith, Quando Deus vê a fé, he doesn't care how fat you are, how tall you are, how ugly you are, how blind Ele you não se importa. are. He don't care. Ele não se importa com a cor que você é, com o magro você é, a cor do seu cabelo, a sua cor, não se importa com If nada. he sees faith, Se ele vê a fé, he is going to move hell and high water for you. ele vai mover todas as coisas para você. Aleluia. Deus ele reconhece How do I a fé. know? Como sei? I know she has faith. Eu sei que ela tem Because fé. faith is an action. Porque fé é uma ação. Anybody can say, I love God, I love God, I love God. Todo mundo pode dizer, eu amo Deus, eu amo Deus. No action. Mas não tem fruto, não tem sinal, não tem nada de But when ação. you're in faith, Mas quando você está na fé, you act like you have it. You você act like you have it. age como se você tivesse. Let me give you a story, a testimony. Vou contar um You testemunho. say, where do you get all these testimonies from? Before I preach in any church, Antes de eu pregar em qualquer igreja, this is how I pray. assim é que eu oro. And Lord, E, Senhor, also Lord, também, Senhor, remind me of any testimonies that would help someone. me lembre de testemunhos que vai ajudar alguém nessa And give noite. me perfect examples. Give me illustrations. That's how I pray for you today. Before I came. É assim que eu orei antes de vir aqui pregar. Que Deus me desse as ilustrações exatas para And ajudar I vocês. only thought of this right now when I'm about to tell you. So this is the Holy Spirit. Eu só me lembrei disso agora para mostrar para vocês que isso é o Espírito Santo It's a agora. true story. Uma história de verdade. This woman who was a single woman, Essa mulher, que era uma mulher solteira, desired to be married, o desejo de ser casada, and she didn't see any results. mas ela não via She resultado. lived in her own apartment. E She lived in her own apartment. ela tinha o próprio apartamento. And she was coming over every day, by herself, Todo dia ela vinha para casa sozinha, não tinha ninguém. And finally she began to read that God would meet my needs. That He promised me He would supply my needs. E ela I was mad. começou a orar. Eu sei que Deus vai suprir as necessidades. Eu preciso de um homem. God said He would meet my needs. Deus disse que iria de encontro às He minhas said He would necessidades. meet the desire of my heart. Deus disse que iria me dar o desejo do meu coração. He said I'm supposed to remind Him of His promise. Deus disse que eu devia lembrá-lo das promessas que All Ele those things fez. are true. E todas essas coisas são Now verdades. the thought came to her from the Holy Spirit. Então o pensamento veio para ela do Espírito Santo. If you really believe I'll provide you a man, Se você realmente acredita que eu posso providenciar um homem para você, live like He's here now. então viva como se ele estivesse aqui agora. That's a true story. Uma história de verdade. She would go to her house Ela ia para casa and she would set a table for two people. e colocava pratos para duas pessoas. De verdade essa história. She would set her where she's eating and her husband. Ela colocava o e o marido, que ele não queria se manifestar. She put a flower in the middle and a candle. Colocava uma flor no meio e uma vela. She even bought a man's razor and put it in the bathroom. Ela até comprou um barbeador de homem e colocou no banheiro. And some shaving gel, put it in the bathroom. Colocou até creme de barbear e colocou no
chuva. That's what this woman did, the single woman did. Isso foi exatamente o que essa mulher fez. She would even say, she's in one room and she'd say, honey, what are we going to do today? Ela estava, às vezes, no quarto sozinha e ela falava como se tivesse um outro quarto. Falou, bem, o que nós vamos fazer hoje? That's her faith. Essa é a fé dela. Action. E isso é ação. See, so many of us are single and sitting at home saying, Kumbaya, my Lord. Muitos de nós somos solteiros, estamos em casa cantando Kumbaya. Kumbaya, my Lord. And we're getting fatter and fatter. E a gente começa a engordar, engordar, engordar. They're saying, God, send me a husband. E fala, Deus, mande um marido. But I'm trying to get in faith. Deus, eu estou tentando, mas tenha fé. And this story I'm telling you is true. And God sent this woman, her husband. E essa história é tão verdadeira. That's her faith. Deus mandou para essa mulher um God marido. honors faith. Sabe por quê? Porque Deus honra a fé. Amém. He honors faith. Ele honra a fé. So get in faith and out of hope. Então, fique dentro da fé e fora só da esperança. We should at least look at one scripture before. Eu acho que a gente devia ler pelo menos um versículo, né? Let's go to Romans. Eu terminei. Vamos para o livro de Romanos. Romanos. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Alguém diz aleluia. Aleluia. Learn anything today? Está aprendendo alguma coisa hoje? Amém. Hallelujah. Now look, James chapter 1 and verse 5. James 1. Up front. Sorry, James. Go to James. Ah, vai para o livro de Tiago. Mudando, não Romanos. Tiago, capítulo 1. Got it? Tiago, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Okay. Hold it right there. Go to Romans also. Agora segure em Tiago e vá também para o livro de We're going Romanos. to go to both, okay? Eu quero ler esses dois, Tiago e Romanos. Verse 16. Verse 16. Romans 4. Romanos capítulo 4, Verse 16. versículo 16. Therefore, it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como dom gratuito. Not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. A promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que se firmam na lei, mas para todos os que, acima de tudo, se afirmam na fé, como Abraão, que é o pai de todos nós. Verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations before him of whom it believed, even God, who quickeneth the dead and calleth those things be as though they were not. Pois é assim que está escrito: eu te constituí pai de muitos povos, pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Verse 18. Talking about Abraham. Now remember, Agora o versículo 18 falando de Abraão, se lembra? Abraham is how old? Quantos anos tinha Abraão? Aqui, 90 what? 90 o quê? 99. 99, Right? certo? And his wife is just as old. E a Right? esposa, Now please, this is in the praticamente a mesma Bible idade. for you. This is in the Bible for you. Essa história está na Bíblia para você. A woman who's over 9 years old never had a child. Uma mulher para cima de 90 anos que nunca tinha tido um A filho. man 100 years old never had a child. Um homem de 100 anos nunca tinha tido um filho. I looked up in the dictionary for the word never. Eu olhei no dicionário a palavra nunca. You know what it means? Sabe o que quer dizer nunca? Never. Nunca quer dizer nunca. Never. Never had a baby. Nunca é nunca. Nunca teve um filho. Nunca. So Sarah couldn't have a baby. She couldn't. E então Sara, ela não podia She's ter barren. bebê. She couldn't have any children. Ela não podia ter.
But Abraham knew. Mas Abraão sabia. Why? Because God promised him. Por que Abraão sabia? Porque Deus tinha prometido a Abraão From you que de and você Sarah e Sara shall come a son. virá um filho. So God promised Abraham, you will surely have your own son for your inheritance. Então Deus prometeu para Abraão que certamente tu terás um filho que vai herdar. See, a promise, Tá vendo? Uma promessa de Deus produces hope and faith in you. produz fé e esperança em você. So what did Abraham do? Verse 18. O que Abraão fez? Abraham, who against hope, verse 18. Esperando contra toda esperança, Hope against hope. no versículo 18, né? Ele firmou-se na fé e assim, He had faith in hope. ele tinha fé na esperança. Hope against hope. That means it's double faith to me. It's Para mim, na double faith. verdade, ele tinha duplamente fé. That's double faith. Isso é duplamente fé. There's no way. Era impossível. I know Sarah is good looking at 90. I know she's still nice looking. Eu sei que Sara, com 90, ela ainda aparentava bonita. But she's 90 years old. Mas ela tem 90 anos. She's not going to have a baby. Ela não vai ter um filho. I'm a woman 25 who can't have a Eu baby. conheço mulheres de 25 que não podem ter filho. Ela tem 90. But Abraham hoped against hope. Mas Abraão, ele teve esperança contra a própria esperança. What was he hoping in? O que ele estava esperando? Promise, the promise, A the promessa. promise. A promessa. Hallelujah. Aleluia. Promise, the A promise, promessa. the A promise. promessa. I promise you, Abraham. Eu te prometo, Abraão. Look up, look up. Olhe para cima, olhe para Can you cima. count the Você stars? pode contar as estrelas. That's how many children you have. É assim o tamanho de quantos filhos você vai ter. You'll be the father, Você vai ser o pai and Sarah shall be the mother. e Sara será a mãe. And we're talking about this because of one thing: E nós estamos falando disso por causa de uma the coisa: faith of Abraham. fé de Abraão. Faith. Fé. Faith is the victory that overcomes your world. Fé é a vitória que ela ganha o seu mundo. When the Son of Man, when the Son of Man returns to the earth, Quando Jesus voltar para a terra, will he find o que ele vai encontrar? faith? Fé. What is faith? O que é fé? Believing what God said. Acreditar naquilo que Deus falou. Believing what God said. Acreditar naquilo que He Deus falou. cannot lie. He cannot Ele lie. não pode mentir. He cannot Ele lie. não He pode mentir. cannot lie. Ele He não pode cannot lie. mentir. He Ele não cannot lie. pode He mentir. Ele cannot não lie. pode He mentir. Ele cannot não lie. pode mentir. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Ele não pode mentir. If he said he will supply, he supplies. Se ele fala que vai suprir, ele vai suprir. So quit singing. Não para de cantar. Kumbaya. And God's always saying up in heaven, I hate this song. E Deus acha que ela está falando, cara, odeio essa música. I hate it. I don't like this Tá song. bom, não odeio, mas eu não gosto dessa música. That song, no. Essa música não. I sent Jesus to Kumbaya 2,000 years ago. Cara, eu cantei Kumbaya para Jesus há 2.000 anos atrás, sabe? It's not your turn. Kumbaya. Não é só Kumbaya, eu, né? You want me? You come to me. He Você said, me quer, vem Jesus até said, mim. when you seek me, Jesus disse, se você procurar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Amém. I ask churches all the time. Eu passei igrejas várias vezes. I ask churches all the time, does God hide himself? Deus, será que ele se esconde? Every church I go to, most churches say, no, God doesn't hide Mas himself. eles não dizem, não, Deus não se esconde. If someone said to you, Se alguém dissesse para você, if you look for me, you'll find me, se você me procurar, você vai me achar. it means they're hiding. Isso quer dizer que eles estão se escondendo. So God does hide himself. Então Deus, ele se esconde. But Mas he also reveals himself. ele também se mostra. Let's go down here real fast. Vamos no livro de I'm Isaías. almost done.
bem rápido, eu estou. Tomorrow you have no church. Lembre-se, amanhã você não tem igreja. Hallelujah. You Amém? understand? Eu Aleluia. sei que você quer que acabe. Hallelujah. Go to Isaiah. You know Isaiah? Isaías, Read a second. Hallelujah. I cannot find what Isaiah very fast, so we'll skip that, okay? But you can look it up at home. It says this at home. Look at it up at home. Where? I'm not sure. Otherwise, I got just no. I said look it up at the house. In Google, just go to Google. It says God hides Himself, and Isaiah will come up and you'll find it. procura no Google, na sua casa, que Deus se esconde no livro de Isaías. Está em alguma parte do livro de Isaías, mas eu não lembro agora. And it Está escrito que Deus se esconde. says, truly thou art a God who hides thyself. That's what it Está says. falando que verdadeiramente Deus, ele se esconde. And Google is No Google você vai. Google is God's gift to man. O Google é um presente de Deus para o homem. I have a degree in Googleology. Google. Eu tenho um diploma em Google, eu acho. When I think about Google, Quando eu penso em Google, I think about one chapter in the Bible. eu penso em um capítulo da Bíblia, na verdade um livro da Bíblia, Daniel, And God told Daniel, e Deus disse para Daniel: seal up the book until the time of the end. feche o livro até o fim dos tempos. And it says this, knowledge shall increase. E está escrito que a sabedoria iria aumentar, iria multiplicar. Now, I tell you what, if knowledge has decreased just because of Google alone, Eu acho que a sabedoria já se multiplicou só com o Google, sozinho o Google. and one of the founders of Google, E um dos fundadores do Google, he's Jewish. ele é judeu. He's Jewish. Ele é judeu. So it's a tool that God has put for us to find any script. Find how to do your hair. Google é uma ferramenta que Deus deu para você. Você pode até achar como fazer o cabelo no Google. But my wife always said, Google it. Quando minha esposa me pergunta algo, eu digo: Google. There's somebody there in the world of 7 billion people. Somebody knows your answer. Alguém nesse mundo de 7 bilhões de pessoas vai saber a sua resposta. Olha no Google. I just built me a big workstation at my church. Eu construí uma parte de trabalho na igreja. You know how I built it? Sabe como que eu construí? Google. No Google. And it looks good too. E parece que está muito bom. So Google, let's start there. Então, cadê esse Deus da Google? So we see Abraham Então Deus, hope against hope então Abraão, ele teve esperança contra in the esperança promise of God. na promessa de Deus. You believe this? Você crê nisso? Então, Listen. presta atenção. Listen. Não ouça o coração. All things Todas as coisas are possible são possíveis to you para who você believe. que crê. What does that mean? Amém? O que quer dizer todas as coisas? Tudo. All things are possible. Tudo. Todas as coisas são possíveis. Possible. Ah, mas isso é impossível. On my way driving here, Ah, no caminho que eu estava vindo aqui, I don't know why I'm thinking about this. I think it's the Holy Spirit. I was waiting at the stop sign. eu não sei porque eu pensei nisso, acho que era o I Espírito saw this Santo. guy who was he's taller than me, a little bit taller than me. Eu estava parando na placa palha, tinha um cara bem alto Nice build. e ele estava bem vestido, bem, Not like Jimmy. não igual o Jimmy, é pior que eu. Nice build, tall. Estava bem, né? And he's holding the hand of his E girlfriend. ele estava de mão dada com a I namorada. looked at his girlfriend. Eu olhei para a namorada I dele said to myself, e eu pensei: how did she get him? como que ela consegue namorar ele? I'm normal. I think like you do. I mean, Eu sou humano, eu penso com vocês I aqui. said, there's no way a girl like he could get anybody why he wants. Não é possível que ele está com ela, ele pode ter qualquer pessoa. Then I look at how he's holding her hand. Mas aí eu olhei porque ele segurava a mão You dela. can see by body language how Porque você pode someone ser- loves somebody or
analisar a linguagem do corpo, você pode ver se alguém ama ou não. But the way he held her hand, Mas o jeito que ele segura a mão dela, he wants to be with her. ele quer estar com ela. That's his desire. É o desejo dele. That's the good company. That girl knows, hey, I'm going to be a good man. É aquela mulher, ela sabe que ela roubou um homem para What does ela. that tell me? O que isso diz para mim? All things are possible. Todas as coisas são All possíveis. things are possible. Todas as coisas são All you possíveis. have to do is believe. Tudo que você tem que ter é acreditar. Yeah, all things. All things. All things are possible. And I never wrote it. God wrote that. It's a promise. É Amen. uma promessa de Deus. All things. Todas as coisas. Amen. Amém? To him, to her who hopes. Para No. aquele que tem esperança, não. To him or her who believes. Para aquele que crê. Amen. Amém? Doesn't matter. Yeah, but I'm short, I'm fat, I'm this, I'm that. It doesn't matter. You have faith. Eu sou gordo, não tenho cabelo, eu sou feio. Não importa, você tem a fé. Or I have children. Ou eu tenho filho. Another story just came right now. Uma outra história me vem à mente. We were preaching in Italy, me and my wife, pastor in church in Italy. Eu estava pregando na Índia, Our first guest, Itália. our first guest preacher came. O primeiro pastor de fora veio pregar. As we started pastoring, it was our first church, our first guest minister. Era o primeiro culto deles. Ela estava fazendo pela primeira vez He picked him aqui. up at the train station, Eles buscaram esse pastor no estação de trem, took him to the house. levaram para casa. Just met him. Acabou de conhecer ele. And so we're getting to know each other. Então a gente está começando a se conhecer. One guy, he's a doctor, preacher. E esse homem, ele era um pastor e era Now, the doutor. wife is a preacher, just a preacher. E a esposa era apenas uma pregadora. She is a complete virgin at 40 years old. A virgin at 40 years old. E ela era virgem e ela tinha 40 anos. And she said to God and to some other people, E ela falou para Deus e outras pessoas: I never want to have my own children. eu nunca quero ter os meus próprios Why? I filhos. don't know, this is what she said. Por quê? Não sei, mas isso foi o que ela disse. And one day she's in the state preaching Ela estava in America, nos Estados Unidos pregando and somebody told her, e alguém falou para ela: there's a doctor who's preaching in our church, you should come and see him. tem um médico que está pregando na igreja, você devia vir aqui e ver ele. And she said, oh, you trying to set me with the man that can? No, leave me alone. E ela disse: vocês estão tentando me arranjar para alguém, né? Para, me deixa I said, sozinha. no, just go. E eles falaram: não, vem nessa igreja que tem um médico lá. She goes and meets this preacher. She goes, wow, he's a doctor too. E ela foi lá na igreja e ela conheceu esse médico. E ela, pô, ele é pastor, ele So they went out. E aí eles saíram. This is his story. E essa é a história deles. At the house, at my house right now, E na minha casa I agora, have 3 daughters. I have 3 daughters. eu tenho 3 filhas. My wife just died 2 years ago. A minha esposa acabou de morrer I can há 3 anos 3 atrás. years ago. And now I'm ready to look again. I need a mother for my children. Então, agora, da minha explicação. Ele estava na casa dessa moça, aliás, a moça foi na casa dele, e ele já tinha 3 filhas. E ela, solteira, encontrou esse médico, pastor, que já tinha 3 filhas. And this virgin woman, 40 years old, E essa mulher, de 40 anos, God put them together. Deus une os I dois, saw them with the kids. e eu vi eles com os filhos. They call her mama now. Eles chamam ela de mami. It was the first time I saw such a match made in heaven. E foi o casal mais perfeito que eu já vi que Deus fez na terra. We always say matching without putting them together. They're not made in heaven. A gente sempre vê casal, mas a gente não fala assim, foi feito no céu esse They casal. have to work them out. Foi feito na terra, você tem que trabalhar um no outro, tem que ser diligente, You have to work with one você another. tem que trabalhar um no outro. Amen. Amém? But this marriage Mas esse was casamento put together in heaven. foi feito nos céus. I mean, that woman, they call her mama. Eu digo assim, essa mulher, as crianças chamam ela de mamãe. Today they preach all over the world together. E hoje eles pregam pelo volta do mundo todo God juntos. knows where you live. Deus sabe onde você mora. He knows your Strasse. Ele conhece a sua rua. He knows
mora. Amen. Amém? All you got to do is believe. Tudo que você tem que fazer é So crer. quit hoping and stopping. Então pare de apenas ter esperança. Hope, faith, and action. É esperança, fé e ação. Amen. Amém? Hope, faith, and action. Esperança, fé e ação. It will work. Ele vai funcionar. Because God can't lie. Porque Deus não pode mentir. Amen. Amém? And this is we're talking about human relationship. This is for anything, jobs, A gente está falando de relacionamentos, mas essa lei ela funciona para tudo. Trabalho, everything. Amen. doenças, If you tudo. have faith, Se você God will tiver fé, meet you at your door. Deus vai te encontrar na sua porta. Yes. Sim. But I'm a foreigner in a foreign land. Ah, mas eu sou estrangeiro num país estranho. So was Joseph. Assim foi José. So was Abraham. Assim foi How Abraão. many people in the Bible were foreigners in another land? Quantas Daniel, pessoas na Meshach, Bíblia, Abednego. quantas pessoas na Bíblia estrangeiros estavam lá em outro país? Pastor Vincent, how many people were foreigners and God still blessed them? Quantas pessoas eram estrangeiras e Deus ainda assim o abençoou? Como o pastor Vicente. He doesn't care where you are. Ele não importa onde você está. When I told you my story last week about my brand new car Eu te contei a semana passada a história do meu carro zero in Italy, na Itália. and I mean, in Italy, hardly anyone had new cars. Na Itália, muita gente tinha carro novo. This was 20 years ago. Isso era 20 anos And atrás. one day I went to stoplight in my brand new, you gotta say it slow. Eu preciso falar isso devagar. Brand Eu estava com a new car. Eu estava com o meu carro zero parado And two no more semáforo. words. Two more words. Mais duas palavras. For. Pago o carro. Paid for. Estava And pago. I read the stoplight on the way home. E eu parei no semáforo quando eu estava indo para In casa my brand new car. no meu carro zero And it's hot. e estava quente. And my windows is up. E minhas janelas estavam Because I have erguidas. air conditioning. Porque eu tenho um ar-condicionado. And I'm sitting there just thinking. Eu estava sentado apenas pensando. And it's the two lanes, two cars, two cars. E era duas linhas. I look over to the left Eu olhei para o lado. and look over again. Eu olhei de novo. This Italian is looking at me. E An Italian. aí tinha um italiano que estava olhando para He mim. looked at me. He looked at my car. Aí ele olhou para mim, olhou para o carro. He looked at his car. Ele olhou para o carro dele. And I didn't know what to say, so I just put it up. He did it. Aí eu não sabia o que fazer. Eu apontei para o italiano e falei: foi Deus que fez. Foi Deus que fez. A new car. Deus que New car. Foi Deus que fez. Black people was not supposed to have a new car. Porque pessoas negras não devem ter carros novos. But black people with God can. Mas pessoas negras com Deus podem. Amém? And I'm driving my new car. Looking all the time and say, Eu estava dirigindo meu carro na Itália. if you really want to drive really E nice, se você quer dirigir bem, I would lean in my car like eu this. ficava cansado com o cotovelo lá de fora, na janela só. All those people with their cars were 10 to 20 years old. E aqueles caras com carro de 10, 20 anos já antigo. The windows are down because they don't have air conditioning. Os vidros deles estão abertos porque eles não têm ar-condicionado. But if you have faith, God will meet your need no matter what country you Mas se live in. você tem fé, Deus vai de encontro com as suas necessidades, não importa o país que você está. Hallelujah! Amém? Now, Agora, I'm done. terminei. I'm supposed to pray for you. Eu devo orar por você. And I'm really reluctant to do this. To pray. Eu quero orar muito por você. I don't really want to. Ah, eu não quero orar muito Because this. por causa disso. I understand how faith works. Eu entendo como a fé funciona. And if I pray with you, Se eu orar com você, and I believe with God 100% that what we pray, what we agree, what we pray for, you'll get. e eu estou crendo 100% que aquilo que nós estamos concordando, você vai conseguir. You start doubting. You don't believe. Mas se você começar a não crer, It won't work. não vai funcionar. Because the Bible says, Porque a Bíblia fala, wherever two or more onde dois ou mais agree, concordarem, not hope, não esperarem and not doubt,
e não duvidarem, but agree mas in faith. concordarem em fé. So this is what I do to my church. Então é isso que eu fiz na minha igreja. I give them 90 days. Eu dou 90 dias. You want me to pray for something, especially something big? Se você quer que eu ore, especialmente por algo grande, Because I learned a long time ago. porque eu aprendi há muito tempo If atrás, you want God to do something for you big, se você quer que Deus faça algo grande, you will have to wait a little bit longer. então você vai ter que esperar um pouco a mais também. And you want Him to do something small, it takes a little shorter time because your faith is easy with small faith, or small things you receive E se things. você quer algo pequeno, então vai vir mais rápido, porque a sua fé vai ser maior por algo até que é menor. But the bigger things you pray for God, Mas quanto maior é a coisa que você crê, que você precisa, the more you have to prepare to stand until it manifests. mais é que você tem que se preparar para ficar de pé e esperar pela manifestação daquilo que você quer. So I tell our church, Então eu digo para a nossa if igreja, you want us to pray for you, se você quer que eu apenas ore, take 90 days. então 90 Days, dias. that's a long time. 90 dias é muito tempo, pastor. So I say like this. Eu digo assim, If you are going to come to me and say, Pastor, agree with me, eu digo assim, se você vier até mim e falar, pastor, concorde comigo, eu preciso de emprego. I say, what scripture are you basing this on? Eu pergunto para a pessoa, qual versículo que você está se baseando para If you isso? say none in particular, Se você falar, nenhum versículo em particular, that's what you'll get, nothing in particular. então é isso que você vai receber, nada em particular. But if you say Philippians 4:19, Mas se você falar Filipenses 4:19, I can agree with you. opa, eu posso concordar com você. Page. Nós estamos na mesma página. And here's the thing, E aqui está, when we pray, quando oramos, I say like this, eu digo assim, write down the date we pray, ó, marca o dia que the oramos, time we pray. o horário que oramos. Why? Por quê? Because I guarantee you Porque eu te garanto that was going to come. que quando o tempo chegar, Maybe the first week you're okay, primeira semana você está bem, and you're praising God, thank you, Lord, I thank you for my você está orando, alegre pelas suas necessidades, Then the devil will come. aí o diabo vai vir. Are you sure the devil will come? Ah, você tem certeza que o diabo vai vir? The Bible says the thief cometh. A Bíblia fala que o ladrão vem, Yes, he's coming. ele vai vir. What's he going to do? O que ele vai fazer? He's going to say this. Vai falar isso. Not going to work. Não vai It's funcionar. not working. Não, It's been 10 está days. funcionando, já passou 10 Oh, dias. forget it. Vai, esquece. And why does he do that? Por que ele faz isso? He wants to get you Ele quer te to pegar, turn your faith. que você desligue a sua fé. Remember what Jesus told the I forget what story it was, what parable, but he says, only believe. Tem uma parábola que Jesus fala: apenas acredite. Only believe. Apenas acredite. Don't doubt. Não duvide. Don't meditate on it. He's not here yet. It's not here yet. Don't think about those Não things. medite, se não está aqui, não está aqui. Não fique pensando nisso. Only think about Apenas pense what the promise says. o que a promessa diz. See yourself. Veja por si Why do you mesmo. think God showed Abraham the stars? Por que você acha que Deus mostrou para Abraão as So estrelas? he had a vision Para que Abraão tivesse uma visão and faith. e fé. And he would say, E ele pudesse dizer: I saw it. eu vi. They would say, but Sarah's 90. Aí o diabo fala: mas viu, essa I said, uma I festa. saw it. Mas Abraão fala: eu vi. Your vision can literally propel yourself to manifestation, that thing you prayed E aquilo que você estava orando pode, na verdade, realmente acontecer. for. Amen. Amém? I have so many stories to tell you. I couldn't tell you this. But God is so faithful to His word and to your faith. Eu tenho tantas histórias, mas Deus ele é fiel para com sua fé. I pray tonight, Eu oro hoje à and noite. I ask the Holy Spirit, Eu peço para o Espírito Santo: how do I close the service? como que eu termino o culto de hoje? I don't want to, because many times we pray too fast. Muitas das vezes nós oramos muito rápido. I heard a preacher say this a long time ago, and I always remember this. E eu ouvi um pastor dizer isso há muito tempo atrás, eu sempre me lembro. And he was talking about prayer. Ele estava falando de oração. If you're more selective, Se você é mais seletivo, you're more effective. você é mais afetado. Efetivo. If you're more, are you tired, boy? If you're more
selective, Se você é mais seletivo, you'll be more effective. você vai ser mais efetivo. Amen. What does that mean? O que isso quer dizer? That means don't pray so fast. Isso quer dizer, não ore muito rápido. First, Primeiro, find promises that God promised you. procure promessas que Deus te prometeu. Second, read them, read them, read them. Segundo, Over, leia, leia, leia. and then say them over E aí, and over. diga, repita. My God shall supply all my needs. Just say, Meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Repita isso uma vez, duas vezes. Não pare. Amen. Amém? God will meet your needs. Deus ele vai de encontro com a sua necessidade. Hallelujah. Well, everybody stand up. Peço que todos fiquem em pé. I preached myself happy. Eu preguei feliz. I don't know about you, Eu não sei você, but God is good. The Holy Spirit helped us tonight. mas Deus é bom. O Espírito Santo nos ajudou hoje à noite.